Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Capítulo 1. Fazia muito tempo que a família Dashwood morava em Sussex. Sua propriedade era extensa e sua residência ficava em Norland Park, no centro de suas terras, onde por muitas gerações tinham vivido numa maneira tão respeitável que granjearam a simpatia geral de seus vizinhos. O último proprietário dessas terras era um solteirão que viveu até a idade avançada e que durante muitos anos de sua vida teve em sua irmã uma constante companheira e governanta. Mas a morte dela, ocorrida 10 anos antes da dele, trouxe uma grande alteração nesse lar. Para suprir a perda da irmã, convidou e recebeu em sua casa a família de seu sobrinho Harry Dashwood, o herdeiro legal da propriedade de Norland, e a pessoa a quem pretendia legá-la. Na companhia desse sobrinho, sua mulher e os filhos deles, os dias do velho senhor se passaram de modo confortável. Seu apego a todos eles só crescia. A constante atenção do senhor Harry Dashwood e esposa a todos os seus desejos, que procediam não meramente por interesse, mas pela bondade de coração, deram a ele todas as formas de inteiro conforto que sua idade podia almejar, e a alegria das crianças acrescentou mais sabor à sua existência. De um casamento anterior, o senhor Harry Dashwood tivera um filho, de sua mulher atual, 3 filhas. O filho, um jovem resoluto e respeitável, tinha sido amplamente favorecido pela imensa fortuna de sua mãe, e cuja metade lhe coube ao atingir a maioridade. Com seu casamento, ocorrido pouco depois, aumentou mais ainda sua riqueza. Para ele, portanto, a sucessão da propriedade de Norland não era tão importante quanto para suas irmãs, pois a fortuna destas, independentemente do que poderia resultar se o pai herdasse a propriedade, era realmente pequena. Sua mãe nada tinha e seu pai dispunha somente de 7.000 libras em moeda corrente, pois a metade restante da fortuna de sua primeira esposa estava destinada ao filho, e ele só detinha o usufruto dela. O velho cavalheiro morreu, seu testamento foi lido, e como acontece com quase todo o testamento, provocou tanto desapontamento como alegria. Não havia sido nem justo nem ingrato ao passar sua propriedade ao sobrinho. Deixou-a, porém, em tais termos, que destruiu metade do valor legado. O senhor Dashwood havia ansiado com ela mais por causa da mulher e das filhas do que por sua própria causa ou do filho. Para o filho, porém, e para o neto, uma criança de 4 anos, a cessão estava de tal modo assegurada que não deixava ao senhor Dashwood poder algum para prover em favor daquelas que lhe eram mais caras e que mais necessitavam de seu auxílio, tanto no que se referia à propriedade ou à venda de seus valiosos bosques. Tudo havia sido estipulado em benefício dessa criança, em visitas ocasionais com seus pais a Norland. Logo, havia conquistado as afeições de seu tio. Atrativos desse gênero não são de forma alguma raros em crianças de 2 ou 3 anos. Uma articulação imperfeita, um intenso desejo de fazer tudo a seu modo, muitas travessuras astuciosas e muito barulho, mas acabaram por superar o valor de todas as atenções que durante anos ele recebera da sobrinha e de suas filhas. Não quis, no entanto, ser indelicado, e como prova de sua afeição para com as 3 meninas, deixou uma soma de 1.000 libras a cada uma. O desapontamento do senhor Dashwood foi de início profundo, mas seu temperamento era alegre e otimista. Na realidade, contava viver muitos anos ainda, e por levar seus dias de modo econômico, deixar uma considerável soma com o produto de uma propriedade já extensa e capaz de gerar renda quase imediata. Mas a fortuna que chegara tão tardiamente não gozou dela por mais de 1 ano. De fato, não sobreviveu por muito mais tempo a seu tio, e 10.000 libras, incluindo o último legado, era tudo o que restou para a viúva e filhas. Logo que seu estado de saúde se tornou preocupante, o
O Sr. Dashwood mandou chamar o filho e lhe recomendou com todas as forças e urgências que a doença podia permitir que cuidasse da madrasta e irmãs. John Dashwood não tinha os vivos sentimentos do resto da família, mas tocado por uma recomendação de tal natureza e em tais circunstâncias, prometeu fazer todo o possível para não deixá-las desamparadas. Seu pai morreu tranquilo com tal garantia, e John Dashwood teve então todo o tempo à disposição para considerar o que e quanto prudentemente poderia fazer por elas. Ele não era um jovem de más intenções, a menos que alguém bastante frio e egoísta seja considerado mal intencionado. De modo geral, era bem respeitado, pois se portava com propriedade no desempenho de seus deveres usuais. Se tivesse casado com uma mulher mais cordial, teria se tornado ainda mais respeitado do que era. Podia ter se tornado, quem sabe, mais amável, porque se havia casado muito jovem e era extremamente apaixonado por sua esposa. Mas a senhora John Dashwood era uma clara caricatura dele, mais estreita de espírito e egoísta que ele. Quando fez a promessa ao pai, meditou consigo mesma em aumentar a fortuna de suas irmãs por meio de uma doação de 1000 libras a cada uma delas. Pensou então em fazer isso. A perspectiva de 4.000 libras por ano, somadas a seus rendimentos atuais, além da metade restante da herança da própria mãe, tocaram seu coração e o fizeram sentir-se capaz de tal generosidade. Sim, ele lhes daria 3.000 libras. Seria um gesto de liberalidade e simpatia. Seria o suficiente para deixá-las inteiramente tranquilas. 3.000 libras. Poderia privar-se de soma tão considerável sem grandes inconvenientes. Pensou nisso o dia inteiro e por vários dias consecutivos, e não se arrependeu. Mal o funeral do pai acabou, eis que a senhora John Dashwood, sem notificar sua intenção à sogra, chegou com o filho e criados. Ninguém poderia negar seu direito de vir. A casa era de seu marido a partir do momento da morte do pai dele, mas a deselegância de sua conduta foi a pior possível. E para uma mulher na situação da senhora Dashwood, considerando os sentimentos comuns do momento, deve ter sido altamente desagradável, mas em seu espírito havia um senso de honra tão vivo, uma generosidade tão romântica, que nenhuma afronta desse tipo, feita ou sofrida por quem quer que fosse, era para ela fonte de desgosto irreparável. A senhora John Dashwood nunca havia sido realmente estimada por qualquer um da família de seu marido, mas até esse momento não tivera oportunidade de mostrar-lhes a pouca atenção com que podia agir no tocante ao bem-estar dos demais quando a ocasião o requeresse. A senhora Dashwood sentiu tão agudamente esse indelicado comportamento e tão seriamente passou a desprezar sua nora por causa disso, que na chegada desta última teria deixado a casa para sempre, se as súplicas de sua filha mais velha não a tivessem induzido a refletir primeiramente sobre a conveniência de partir. Por outra, seu terno amor pelas 3 filhas determinou-a posteriormente a ficar. Além do mais, queria evitar uma ruptura delas com o irmão. Elinor, a filha mais velha, cuja recomendação fora tão eficaz, possuía grande força de entendimento e frieza de julgamento, o que a qualificava, apesar de ter somente 19 anos, a ser a conselheira da mãe, e a capacitava a contrapor-se com frequência e em benefício de todas, à impetuosidade de espírito da senhora Dashwood, o que podia, por vezes, levá-la à imprudência. Tinha excelente coração, era afetuosa e disposta, e tinha sentimentos fortes, mas sabia como administrá-los. Era um conhecimento que sua mãe ainda tinha que aprender, e que uma de suas irmãs estava decidida a jamais nunca aprender. As qualidades de Marianne eram, sob muitos aspectos, bastante parecidas às de Elinor. Era sensível e inteligente, mas impulsiva em tudo. Suas tristezas, suas alegrias, não tinham moderação.
Era generosa, amável, interessada. Era tudo, menos prudente. Sua semelhança com a mãe era de todo transparente. Elinor via com preocupação o excesso de sensibilidade de sua irmã, ao passo que era enaltecida e apreciada pela senhora Dashwood. Elas se encorajavam agora ante a violência da aflição do momento. O peso da dor, que de início as dominara, era agora voluntariamente renovado, até mesmo desejado, vivido de forma quase contínua. Elas se entregaram inteiramente à dor, procurando aumentar sua desdita em cada reflexão que pudesse provocá-la, e se recusavam mesmo a admitir consolo no futuro. Elinor estava também profundamente aflita, mas ainda conseguia lutar e se esforçava para tanto. Conseguiu trocar ideias com o irmão, receber a cunhada que chegava e tratá-la com a devida atenção. Conseguiu empenhar-se para levar sua mãe ao mesmo esforço e encorajá-la a semelhante clemência. Margaret, a outra irmã, era uma menina bem-humorada e bem disposta, mas como já havia absorvido boa parte do romantismo de Marianne, sem ter muito bom senso, não conseguia, com seus 13 anos, rivalizar com suas irmãs, que já estavam em período de vida mais avançado.